Estamos no ar com o podcast Momento Educação, uma parceria da CBN Maringá com o Colégio Marista. Vamos falar sobre educação e ensino médio aprovados no vestibular. Este ano foram 57 aprovados no vestibular de inverno da UEM. E qual é a receita para tanta aprovação? Nosso convidado de hoje é o professor Matheus Felipes. Olá, seja bem-vindo. Olá, Letícia, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder falar um pouco sobre os resultados, um pouco sobre os processos que existem lá no colégio. Então, fico muito feliz. Bacana, isso aí. Então, primeiramente, como foi para vocês quando vocês viram essa lista aí de aprovados no vestibular? Olha, Letícia, a gente esperava um bom resultado, porque a gente trabalhou bastante, né? A gente trabalhou bastante, os alunos estudaram bastante. E foi assim, o dia do resultado é um de cada vez, né? Então você escuta um gritando, outro pulando, um que demora um pouquinho mais para carregar o celular. Então, assim, a gente foi ter dimensão dos resultados só no período da tarde, né? Que a gente foi fazer a contagem e a gente chegou aos 57 resultados. Então, os 57 aprovados. Então, assim, foi muito gratificante, né? Esses, esse número que há um bom tempo a escola não tinha essa quantidade de aprovados. Inclusive, o primeiro lugar foi com vocês, né? Sim, foi o nosso aluno, o aluno Rafael Lulu. Eu sou professor dele desde o primeiro ano do ensino médio, né? Então, eu sou professor dele há 3 anos, mas ele já está na escola há um bom tempo. Então, ele é fruto aí de uma boa educação. Um processo, né? Com certeza, né? Não tem como o aluno ser aprovado em primeiro lugar geral da UEM, nos vestibulares mais concorridos do Brasil, Uhum. da noite pro dia, né? Ah, estudei um mês. Não, não tem como. É muito tempo de dedicação, é um processo de construção. O conhecimento, né? Ele é adquirido ao decorrer dos anos. E o Rafael, sem sombra de dúvidas, é resultado desse processo de longos anos de trabalho. E fala um pouco pra gente da metodologia, como que é o ensino de vocês? Então, Letícia, a metodologia de ensino, né? Quais são os processos que existem dentro da escola? Durante o período da manhã, a gente tenta fazer o arroz com feijão, né? O aluno tem aula lá de matemática, a gente faz a apresentação do conceito, a gente constrói o conceito junto com o aluno. Existem as atividades de mão na massa, né? Que às vezes o aluno vai, dependendo da disciplina, vai para o laboratório, tem uma atividade um pouco mais prática. E então, no período da manhã, a gente tem aí o cumprimento da carga horária, da formação básica do aluno. E aí, no período da tarde, a gente tem aí algumas diferenciações, né? Algumas atividades que, que estão alinhadas com o que é trabalhado no período da manhã. Alguns exemplos que a gente tem, né? Hum. A gente tem as monitorias que são assistidas. O que são monitorias assistidas? O aluno, ele tem no período do contraturno, em alguns dias do contraturno, ele vai ter um momento de estudo que é assistido pelo professor. Então é aquele momento que ele consegue tirar uma dúvida um pouco mais pontual, o professor consegue guiar ele para um determinado estudo. Então é aquele momento assim, não tem um conteúdo a ser cumprido nesse Uhum. momento das monitorias assistidas, mas tem esse momento do aluno estar mais próximo ao professor. Mais personalizado. Com certeza. Então, assim, não tem uma regra clara dentro das monitorias. Outra, outras atividades que existem dentro do período contraturno, pensando aí no desenvolvimento, né, do processo de aprendizagem, a gente tem as avaliações. E aí, que avaliações que a gente tem? Hum. Tem a prova que de 0 a 100 lá, que o professor ele tem a liberdade de construir a sua prova. Só que também existem os simulados. Os simulados, a gente trabalha com dois modelos, o modelo da UEM e o modelo do Enem. Uhum. Então, o aluno, ele vem treinando para fazer essa prova desde o nono ano. Então, a prova da UEM ele treina desde o nono ano, fazendo questões somatórias, né? No nono ano é uma intensidade um pouco menor comparado do aluno do ensino médio, mas desde o nono ano ele já é familiarizado com esse modelo. Uhum. Então, mensalmente, ele realiza esse simulado e aí a gente consegue ter o parâmetro, né? Então, a gente consegue ter o diagnóstico do aluno, a gente consegue metrificar, né, a partir do Uhum. desempenho dele, e aí a gente consegue fazer algumas projeções. O Rafael, que foi o primeiro lugar geral, ele também foi o primeiro lugar geral do simulado da escola. Olha só. Então, assim, é, a nota
que ele vinha tirando no simulado foi muito próximo da nota que ele teve na UEM. E aí foi uma discussão que a gente até tinha pensado lá na escola. Será que a gente está fazendo muito fácil simulado? Mas não, é que ele estava muito preparado mesmo, né? Então, esses simulados, eles vêm dando esse diagnóstico. Isso é muito importante para o aluno, para ele conseguir medir. Então, outras atividades que a gente tem. A gente possui, além do simulado, existem as listas extracurriculares. O que são essas listas? O aluno, mensalmente, ele recebe uma certa quantidade para ele poder treinar durante o mês. Essas atividades são pensadas também, voltado aí o que foi, o que já apareceu na prova, que conceito que pode aparecer. Então, ele também tem essa oportunidade dessas listas, além do simulado. Além disso, tem o cursinho, um cursinho revisional, né? Num dia da semana, desde o primeiro ano, o aluno ele já tem esse cursinho. O que seria o cursinho? É a hora de você estudar a forma. Como assim estudar a forma, né, Matheus? A gente tem... Porque assim, ó, eu sou da matemática, né? Então, a fórmula de Bhaskara é a fórmula de Bhaskara, né? Ela não muda. Ela não muda. A fórmula de Bhaskara, independente do lugar que você vai ensinar, a fórmula de Bhaskara continua sendo a fórmula de Bhaskara. Então, mas o que muda, às vezes, dentro de uma prova da UEM? Existe um formato. Então, assim, período da manhã a gente estuda bastante a forma, né? O conteúdo em si. Só que tem hora que você tem que parar e pensar assim, mas na UEM, o que aparece? E aí a gente tem esses momentos, né? Então, o professor ele vai guiar o aluno, a aula ela é guiada para o aluno conseguir resolver a prova. Porque às vezes tem aquele negócio, no Enem cai uma quantidade, vamos pegar o conteúdo lá de estatística, dentro da matemática. Você tem em torno aí de quase 15, 20% da prova de conteúdo de estatística. Na UEM, às vezes, não cai tanto. Às vezes cai, sei lá, cai um outro conteúdo. Na UEM, todo ano cai geometria, um exemplo. Então, a gente precisa treinar o aluno para entender esse formato de prova. Então, desde o primeiro ano, ele já vai trabalhando esse formato. Além disso, né, no último mês, a gente teve o cursinho revisional de uma maneira um pouco mais intensiva. Todos os dias, das 5h30, de segunda a sexta, das 5h30 às 7h, eles tinham revisão de algum conteúdo que iria cair na prova. Então, acredito que isso também pode ter sido um bom resultado. E para finalizar, assim, dentre esses processos, o colégio ele tem o Revisa Marista. Né? O Revisa Marista é o aulão, aquele último aulão, o último respiro antes da prova, que aí é feito no teatro. Ele é um evento que, além dele ter o objetivo de preparar o nosso aluno, é o momento que a escola abre a porta para a comunidade. Então, é a ideia de democratizar a revisão para o vestibular da UEM. Então, é aberto para a comunidade externa, é um evento que ele é gratuito. Então, a gente tem alunos aí de todas as escolas de diferentes cidades. Esse ano foi interessante que veio a região de Maringá, alunos de outras cidades também vieram para participar do evento. Então, isso foi um ponto bem positivo. Então, assim, são vários... Existe a aula, né? E tem esses outros processos que agregam no processo. Bacana, achei interessante que você falou na forma como o primeiro colocado teve o desempenho no simulado. Então, é a prova de que se você segue os processos da metodologia, você vai ter o resultado. Né? Com certeza, Letícia. E assim, o Rafael, eu conversei com ele depois, né? E eu falei assim, que você fez alguma coisa demais, né? Ele falou, professor, assim, eu estudava, né? Por isso que eu acredito que o arroz com feijão bem feito ajuda bastante, né? Era um aluno que, em momentos de aula, prestava muita atenção, né? Sempre muito respeitoso com o processo. Não tinha esse negócio, essa matéria eu não estudo. Não tem esse negócio. Para passar em primeiro lugar geral da UEM, a matemática hoje não dá para estudar. Não tem esse negócio de não dá para estudar matemática. Sou de humanas, matemática não dá. Não dá. Primeiro lugar geral tem que... Precisa, né? Porque passar vestibular é um resumo de muitas coisas, então tem que saber um pouquinho de tudo, né? Com certeza. E assim, a prova da UEM é uma prova que ela exige bastante do aluno, né? É uma prova que tem coisa lá que não dá pra você saber mais ou menos. Ou você sabe, ou você não resolve. Então, eu acho que ele foi um aluno que ele soube valorizar o processo da escola, né? Ele soube aproveitar as oportunidades que ele estava tendo lá. Então, muitos métodos diferentes justamente para dar essa oxigenada e ajudar o aluno. Né? Com certeza. E assim, a escola, né? Ela é uma escola confessional, só que
existem alguns outros projetos dentro da instituição que contribuem para o aluno, né? Porque assim, a gente não pode pensar que a escola também é só uma prova. Porque dentro da escola a gente tem projetos esportivos, né? Tem os times. Tem um aluno que ele foi aprovado em engenharia civil, não, hein? Só que ele é aluno do time ele também é do time de basquete da escola. E aí ele falou assim, que ele não sentiu pressão na prova porque ele está acostumado a competir desde os 10 anos de idade. Olha só. Então, esse processo, essa humanização, né? Você poder desenvolver habilidades também contribui para isso. Né? Então, o aluno ele quer participar, ele é artista. Ele quer participar do teatro da escola, né? Tem o FAM, o FAM é o Festival de Artes Marista. O aluno vai lá, ele vai apresentar, tem essa outra dinâmica. Então, assim, a escola ela é muito mais do que só estudar. Né? A gente não pode pensar que a escola é só uma prova. Porque senão a gente tá tirando do aluno essa vivência que ele precisa ter. O ensino médio, com certeza é importante que ele saiba muita coisa, é importante. Mas é esse tipo de... Ele ser do time de basquete, ele participar da feira não, do teatro, ele participar da pastoral, né? Que é o momento ali, talvez, dele ter desse momento mais espiritual, dele poder coordenar um projeto, dele trabalhar com um projeto, talvez, de uma iniciação científica. Então, eu acredito que o Colégio Marista é uma escola muito completa, né? Que, além da gente conseguir entregar resultado, a gente consegue entregar uma formação humana. Porque uma coisa que a gente sempre pensa na escola, a gente está entregando líderes para a sociedade do futuro, né? Talvez esses alunos aí que estão sendo aprovados, esses 57 alunos aprovados, e até os que não foram aprovados, que a gente acredita que tem potencial para ser aprovado num outro momento, talvez no final do ano, antes deles serem aprovados, a gente tem que entregar boas pessoas, né? A gente precisa formar bons líderes. Então, quando a gente pensa numa educação integral, a gente tem que pensar em tudo isso, né? A gente não pode pensar que é só resolver uma prova, né? E assim, que bom que a gente está tendo bons resultados, mas também que bom que a gente pode trabalhar com essa formação integral desse nosso aluno. Bacana. E vocês estão com matrículas abertas? Estamos com as matrículas abertas. Então, pro ano de 2026 aí, a ideia é que a gente continue esses processos, né? Que a gente continue entregando bons resultados e que a gente consiga entregar boas pessoas para a nossa sociedade do futuro. Bacana, é isso. Matheus, muito obrigada por essa conversa aqui no nosso podcast. Até uma próxima. Obrigado, Letícia. Foi um prazer. Obrigada. Nós conversamos com o professor Matheus Filipes, falamos sobre educação, aprovação no vestibular, o modelo de ensino marista, nesse podcast Momento Educação, que é uma parceria da CBN Maringá com o Colégio Marista. Até a próxima.